Então, esse programinha aqui, gente, ele faz essa máscara. Então, ele tem alguns esquemas bem básicos assim, de modelar. Por exemplo, eu posso limpar todos os blocos. E aí eu vou analisar a obstrução do entorno nesse ponto específico aqui. Então, eu posso colocar blocos. Posso inserir aqui um bloco. Aí ele tem esses controles de posição. Essas setinhas eu posso ajustar o tamanho do bloco. É bem interativo, bem intuitivo também. E aí, ó, eu posso ajustar aqui. Aí os comandos são semelhantes aos dos outros que a gente já viu. Eu posso pôr aqui numa vista de topo. E ajustar a posição desse bloco e vendo o efeito de sombra. Bom sempre colocar a localização. Ó. Eu vou usar a localização. Vou usar a nossa localização de laguna. Deu um erro. Ó, ajustei a localização. Então, eu estou colocando um bloco ao norte, ele começa a obstruir a trajetória solar. Se esse bloco for mais alto, ele vai mudando a máscara aqui, ó, de obstrução. Se esse bloco for mais largo, ele vai mudando o ângulo beta. Posso até melhorar a resolução disso aqui, ó. Cadê? Tem essa subdivisão da abóbada. Fica um pouco mais preciso aqui, ó. Então eu consigo ter essa noção de quanto, elementos do entorno estão obstruindo a trajetória solar. Aí eu posso ver isso nesse gráfico, que é a máscara de sombra. É o que a gente estava tentando fazer, o que a gente fez o exercício na última aula, mas pensando na edificação. Eu posso fazer o mesmo tipo de análise para o entorno. Posso ir colocando outros blocos aqui e vendo o efeito que eles vão ter. Ó. Um bloco mais a oeste. Se ele for mais alto, ou se ele for mais para lá, ó, começa a bloquear. Isso num contexto urbano, para trás não vai fazer diferença. Se estiver mais próximo do ponto ali, ó, ele começa a obstruir mais a trajetória solar. Então é uma análise que eu tenho que fazer em conjunto. Às vezes eu estou fazendo um brise, mas eu já tenho para uma posição do Sol que já tem um prédio vizinho que já está fazendo sombra. Então eu não preciso fazer esse brise. E aí a gente pode também carregar um modelo. Também no formato OBJ, eu poderia carregar aquele mesmo modelo. Então, assim, modelar, fazer esses bloquinhos, eu fiz mais para a gente entender o efeito imediato da máscara de sombra. Mas se a gente quiser fazer isso de um projeto, é mais fácil modelar no Sketch ou em algum outro programa de modelagem que exporte nesse formato OBJ e carregar esse modelo. E aí eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou ter só que mover isso aqui um pouquinho para cima. Ele estava coincidindo com o plano, tem um plano modelado ali, se ele estiver embaixo do plano, vai ficar tudo obstruído. E aí eu consigo ter a máscara de sombra. Eu consigo, com uma máscara dessa, analisar todos os horários, sem ter que ficar fazendo um monte de imagem em sequência, que não vão cobrir todos os horários. Ou eu posso fazer um vídeo, mas aí o vídeo eu vi, não tem como pôr numa prancha. Então, se consegue gerar esse gráfico, você mostra em uma única imagem todos os horários que o Sol está sendo obstruído ou não. Ou que eu tenho que proteger essa região aqui da carta solar,
Então eu já tenho alguns edifícios que já me ajudam, então eu vou fazer uma máscara para proteger outros horários aqui, enfim. Isso varia conforme a posição desse ponto. Se eu mudar isso de lugar, muda a máscara. Ele gera de novo outra máscara. Se eu mudar a altura desse ponto, né, as coisas vão se afastando. Então isso é bem interativo. A gente pode pegar um terreno e analisar alguns pontos-chave do terreno, por exemplo. Né? Aí tem os mesmos controles aqui de perspectiva, né, para ficar mais fácil de visualizar, né, aparências, enfim. Aí isso são coisas para ir explorando. Mas o mais importante é isso, definir a localização. Aqui é essa subdivisão da abóbada, então isso vai me dar uma resolução dessa imagem. Se eu pegar mais detalhado aqui, isso aqui vai ficar menos serrilhado. Vai ficar um pouco mais nítido, melhora a qualidade, mas fica mais lento o processamento. Aqui eu defino os parâmetros do diagrama, posso aumentar esse diagrama. Aí a gente consegue ver aqui também, ó, essa subdivisão da abóbada. Tem um monte de quadrinhos aqui. Aí posso ver o que eu posso mostrar aqui. Cadê? Desligar a sombra, ou ligar a sombra. Aqui aqueles parâmetros de animação, né? Ele faz essa animação também. Faz o movimento do sol ali, pode ser mais rápido. Está desligada a sombra. Não, está ligado. Aqui, ó, Sun Shadows. Tem essa opção aqui, ó, tem que marcar aqui também. Sun Shadows. Agora sim ele está mostrando as sombras. Então consigo ver isso também dinamicamente ou, né, escolher vistas aqui e fazer uma análise estática, né, em planta ou em fachada, não vai ser muito útil, ou isométrica, ou em perspectiva. Aí vocês podem escolher a melhor forma de visualizar isso. E aqui para carregar o modelo. Posso fazer isso também para uma edificação. Aqui eu estou fazendo uma análise só do terreno e de edifícios do entorno. Né? Posso pegar um outro aqui. Acho que é esse mesmo. Que é a casinha lá do Aravena. Então posso ajustar aqui, ó, os controles de opacidade da superfície. Tem uma janela aberta ali, ó. A qualidade da imagem é meio difícil de entender aqui. Posso deixar isso mais transparente ou mais opaco. Ó, tem uma abertura aqui, ó. Eu limpei no modelo, eu tirei a janela. Deixa eu ver se eu mostro isso aqui, só para vocês entenderem. Então, ó, essa porta aqui eu não eliminei, né? Não estava no foco, mas eu deixei sem janela, é só um buraco. Se eu puser um plano aqui, mesmo que eu fale que o material é vidro, o programa aqui não vai entender. Então eu limpei isso aqui, ó, e aí eu posso posicionar, aí posso usar as vistas aqui. Né? Posso pôr numa vista em planta.
para achar melhor a posição. Nossa, deixa eu mudar essa resolução aqui, porque tá... Então aqui, ó, ele tá, eu pus o ponto de análise, né, tá dentro da casa. Se eu puser numa vista lateral aqui, ó, eu posso definir a altura. Opa. Posso definir uma altura para ele. Posso colocar isso lá dentro de um dos quartos. Posso ir alternando os ângulos para ajustar melhor a posição. Então, eu estou lá dentro do quarto. Então, dentro do quarto, nesse ponto onde está o diagrama ali, vai pegar sol só desses horários aqui, ó. Aí eu faço essa sobreposição da carta solar. Se eu chegar mais perto da janela, no peitoril da janela, ó, eu tô, esses horários de sol aqui vão bater lá dentro. Todos os outros, toda essa mancha preta está mascarada, né? Não tem sol batendo ali. E aí eu posso posicionar isso mais ou menos como a gente fez, né, da análise da fachada. Aí é meio chato de achar a posição dele aqui, tem que ter um pouquinho de paciência. Mas aqui, ó, se eu tiver, né, no peitoril da janela, são esses horários de sol que vão incidir nesse ponto. Se eu subir mais, vou puxar mais para fora. Então a gente consegue ter uma análise. Agora eu estou mais próximo do que o estudo que a gente fez. Ó. Pus bem na beirada da janela. Posição aproximada ali. E aí eu tenho essa máscara de sombras. Se você tiver um brise modelado, projetado, né, e posicionar esse ponto ali na janela, você vai ver qual a máscara, você vê o efeito, resultado final do que você projetou, né? Isso tudo para ficar mais interativo e visualizar, né? Eu acho que a análise que a gente fez na última aula, né, pegando a carta solar e posicionando, identificando os ângulos, eu acho que ela ainda é mais objetiva, né, mais direta enquanto está no projeto. Mas isso aqui ajuda a entender, né, como que as coisas funcionam. Eu fiz um outro aqui também que tinha uma... Ficou bem tosco, mas... Eu fiz um que tinha o vizinho também, ó. Pus um outro bloco na frente ali só para poder ver o efeito da obstrução desse bloco. Vou subir mais na janela lá de cima. Não sei se eu já estou dentro da janela. A janela está mais para cá. Aí tem que ir entendendo... Estou vendo a janela e uma parte da obstrução lá fora. Ó. Então esse bloco aqui da frente, ele não vai, ele está obstruindo a visão, né? Está bem colado, que é ruim, mas ele não estaria obstruindo o sol. Ó. O sol vai continuar passando. Aí a gente vai ver, ó, que a trajetória solar aqui continua sem obstrução. Não consigo puxar isso aqui, né? Se eu puser no solstício de inverno,
perto de meio-dia, mesmo assim, ó, ele ainda não está obstruindo. Então a gente consegue visualizar as coisas mais dinamicamente. Então, isso é para brincar.